Vamos iniciar hoje então a sessão 3 da nossa formação. Se vocês alguma vez abrirem o vosso projeto e aparecer esta mensagem, basicamente tem a ver com os packages que vocês possam ter no projeto e que estão deprecated, portanto já não são aconselhados o seu uso. Portanto, vocês aqui podem clicar no primeiro botão que diz Open Package Manager e depois nesta janela ir ver os packages que estão a dar o erro e fazer a atualização deles. Portanto, ou então, no caso de ser um package que vocês não necessitam, até o podem remover. Neste caso, todos estes que têm esta setinha aqui para cima têm atualizações, vocês podem fazer aqui o update. Neste caso, aquele que está a dar erro é este aqui, JetBrains Rider Editor, que por acaso nós nem precisamos dele, a menos que estejam a utilizar o editor de código que se chama Rider e é feito pela empresa JetBrains. Portanto, vocês, se quiserem, até podem no remover ou então atualizar, caso vocês acham que ele seja necessário. Para mim, ele não é necessário, portanto, eu vou fazer aqui o remove quando ele me deixar. Sempre que vocês fazem estes updates, é normal o Unity vou começar a compilar outra vez o código todo. Portanto, isto é um processo que pode demorar algum tempo. E por isso eu nem sequer vou fazer o update deste package, vou simplesmente removê-lo. Ok, ele agora até me diz que eu vou ter que reiniciar o Unity. Vou remover primeiro este. Pronto. Portanto, o que é que vamos falar hoje? Nós até agora basicamente abordamos o princípio básico de um projeto do Unity, a organização aqui do ambiente do nosso trabalho com o Unity, aqui os Game Objects, e a ideia hoje é nós começarmos aqui a fazermos um pequeno nível para testarmos o movimento da nossa personagem. Portanto, nós temos aqui uma personagem que nós importamos dos assets da Asset Store. Portanto, vocês devem estar recordados como é que foi esse processo. Portanto, esta personagem permite-nos fazer um jogo na primeira pessoa. No entanto, a minha ideia é fazermos um jogo na terceira pessoa, usando esta personagem que nós tínhamos aqui, que fomos buscar em conjunto com outras personagens aqui para o nosso projeto. Portanto, a ideia é nós usarmos este bonequinho. Então, eu vou aqui na Player Capsule, vou apagá-la. E agora, neste momento, se vocês fizerem a execução, devemos ter um erro, porque eu acho que nós não temos nenhuma câmara. Exatamente, estão a ver aqui a mensagem a dizer que nós não temos nenhuma câmara. Portanto, nós temos de ter sempre uma câmara na nossa cena para o jogador ver alguma coisa. Então eu vou adicionar aqui uma câmara. Portanto, botão direito aqui em cima, e depois vamos aqui procurar as câmaras. Pronto, e como eu vou querer que esta câmara ande sempre atrás do player, eu vou colocá-la como filho do meu player. Portanto, aqui na Transform, no lado direito, vou fazer o reset, vou ligar aquele botãozinho que tem as três pintinhas e fazer o reset. E agora a câmera está mesmo no 000, aqui no centro do nosso mundo. E agora vou arrastá-la para dentro da minha personagem. Portanto, esta personagem que nós temos aqui. Vou colocar a câmera atrás da personagem. Portanto, vou aqui no X por 0. Eu estou a fazer isto diretamente na hierarquia da câmera para ser mais fácil. Vocês podem arrastar se quiserem aqui pelos eixos. Okay, mas eu vou fazer aqui na hierarquia, vou pôr o X a 0 porque eu quero que a câmera fique alinhada com a personagem. Depois, se nós virmos que nos dá mais jeito que ela fique um bocadinho deslocada para a direita ou para a esquerda, ajustamos aqui o X. No Y eu vou pôr 2, se calhar não chega, 3 metros de altura. Ok. Isto, não se esqueçam que são coordenadas em função do pi. Portanto, isto não quer dizer que esteja a 3 metros do chão, quer dizer que está a 3 metros deste ponto aqui da nossa personagem, que é o pai da câmara neste momento. E depois aqui no Z, eu quero que ela fique atrás, vou pôr, por exemplo, menos 5. Ok? Pronto, agora, se formos aqui ao game, estou a ver aqui a câmara. Depois o que nós vamos fazer para a câmara ter um bocadinho mais flexibilidade, para não ser uma câmara só andar atrás da personagem, é movimentá-la com o rato. Portanto, permitir que o outro jogador olhe para cima e para baixo conforme nós movemos o rato no ecrã.
Pronto, agora o que nós queremos fazer é então fazer o nosso primeiro movimento com a personagem. Portanto, vamos querer que a personagem se mova no mundo e para isso nós vamos ter que criar um script novo para adicionar aqui à nossa personagem. Nós tínhamos este script aqui do teste, eu vou removê-lo, portanto vou mais uma vez ali àquele botãozinho que tem as 3 pintinhas e fazer o Remove Component. E agora vou aqui à pasta de scripts no projeto em baixo e vou criar aqui com o botão direito Create Mono Behavior Script e vou chamar movimento. Portanto, este script basicamente vai ser responsável por fazer o movimento do player. Como é que nós vamos mover o player? Vamos ler as teclas do teclado e conforme ele estiver a clicar ou a carregar numa tecla que nós associamos com o movimento, vamos fazer o andar para a frente e para trás. Pronto, agora que eu já tenho o script criado, vou arrastá-lo para o meu player, portanto, para o parent, portanto, para aquele que está na raiz. E temos aqui o script de movimento. Já agora eu vou aproveitar para mudar aqui o nome da minha personagem, em vez de ser character A, vou-lhe chamar mesmo player. Portanto, é só clicar em cima do texto ou carregar na tecla F2 ou então ainda ir aqui ao Inspector e mudar ali. Já agora aqui a tag, os Game Objects do Unity podem ter umas etiquetas, umas tags, e elas às vezes ajudam-nos a identificar o tipo de Game Object sem ser preciso nós termos um nome específico. Por exemplo, eu posso ter uma tag para identificar todos os meus inimigos e ter um inimigo que se chama Joaquim, outro inimigo que chama-se Manuel, outro é o inimigo A, outro é o inimigo B. Então aqui na tag do player é normal nós pormos mesmo player, porque é uma daquelas tags que já existem no Unity. São daquelas tags que vêm com o sistema pré-definidas. Pronto, então agora aqui para fazermos o movimento, temos que falar do sistema de input, de como é que o Unity lê as teclas. E o Unity tem uma característica que nem sempre agrada a muita gente, que é tentar sempre evoluir e nem sempre evolui de uma forma linear, digamos assim. Ou seja, às vezes a evolução é assim um bocadinho mais brusca. Há funcionalidades que estão em testes e depois de um momento para o outro passam a ser obrigatórias quase usar. No caso do input, ainda existem 2 sistemas de input a conviver aqui no Unity 6. Quem tiver a usar as versões mais antigas do Unity tem que usar o sistema de input antigo ou então instalar um package que vai forçar um novo sistema de input. Já agora deixem-me só confirmar aqui no Package Manager se nós conseguimos ver esse package. É este Input System. Portanto, nós já temos este instalado, porque estamos na versão 6. Se vocês estiverem nas versões de 2021 ou 2022, têm que vir aqui instalar, têm que ir aos vossos Unity Registry, pesquisar aqui por Input e depois fazer a instalação deste sistema. Se quiserem usar um novo sistema de input, que é aquilo que eu vou fazer, uma vez que é aquele que neste momento é mais aconselhado. Aqui no menu Edit, vocês ainda conseguem ver o antigo. Se forem aqui a Project Settings, conseguimos ver aqui nesta barra do lado esquerdo o Input Manager, e este aqui ele dá-nos aqui este aviso que é o sistema antigo, mas nós podemos aqui abrir, este não diz eixos, e podemos ver todos os eixos que existiam antigamente e continuam a existir e continuam a funcionar. Apesar deste estar disponível e nós podemos fazer código a contar, usá-lo, quem tiver na versão 6 depois tem que vir aqui onde diz Player. Isto aqui, Player, é a configuração do nosso jogo quando ele estiver a ser executado. Portanto, o nosso jogo não corre diretamente com o código do Windows, corre dentro do motor de jogo do Unity. Isto é a configuração dele. Vocês podem ver aqui os ícones. Se quiserem atribuir um ícone, podem ver aqui a resolução, se está em full screen, se não está, e por aí fora. E depois aqui em Other Settings, há aqui uma que é o sistema de input que estamos a usar. Aqui onde diz Active Input Handling. E se vocês quiserem usar o antigo, na versão 6, é vir aqui e escolher o Old. Se quiserem usar os dois, podem usar os dois. E quem tiver nas versões mais antigas e quiser passar a usar um novo, tem que vir aqui. Qualquer alteração aqui implica o reiniciar o editor para assumir depois essas funcionalidades. Pronto, então nós vamos usar um novo sistema de input.
E uma das coisas que vocês encontram aqui no vosso projeto, quando o criaram, é aqui na pasta Settings. Deve estar aqui um ficheiro, deixem lá ver se está cá ou não. Eu não gosto agora, eu não gosto muito bem de ver esta formatação assim, com estes ícones grandes. Então aqui em baixo vocês podem diminuir os ícones, porque com os ícones nós não conseguimos ver muito bem o nome. E assim nós conseguimos ver melhor. Além disso, eu também prefiro ver isto com uma coluna. Portanto, vocês aqui neste botãozinho dos 3 pontinhos, se quiserem, podem ver só com uma coluna. E depois eu costumo colar isto aqui, é só arrastar a etiqueta para ele ficar ali em cima e assim ocupar menos espaço. E tenho mais espaço livre. Pronto, afinal não está ali nas settings, está aqui mesmo em baixo, Input System Actions. Portanto, isto é um ficheiro que, se clicarem 2 vezes, ele vai abrir esta janela, que é as ações que estão pré-definidas para o nosso jogo. E vocês podem ver aqui, isto funciona com base em mapas de ações. Portanto, temos um mapa de ações para o player, que é um mapa de ações, será um mapa de ações a aplicar quando estamos a jogar, quando o nosso jogo está a ser jogado. E depois um mapa de ações para quando, por exemplo, estamos no menu. Portanto, a UI, a User Interface. Isto é o que está pré-definido, vocês se quiserem podem apagar, como é óbvio. Então aqui com o mapa de ações do player, vocês podem ver, por exemplo, para mover, o que está pré-definido é o left stick de um gamepad, portanto um controlador das consolas, ou então utilizar as teclas WASD, que são as teclas típicas dos jogos, ou ainda usar as teclas do cursor do rato, portanto o up arrow, o down arrow e por aí fora. E basicamente agora o que nós vamos ter que ler é estas ações. Portanto, ao contrário do sistema antigo que se baseava naqueles eixos, nós agora lemos estas ações. E normalmente o que eu costumo fazer, para tentar tornar isto o mais simples possível, digamos assim, é criar uma classe para criar um nível de abstração. E essa classe vai ser responsável por me dizer se o utilizador carregou em alguma destas teclas ou se fez alguma destas ações. Por exemplo, há aqui ações, no caso das teclas do movimento, damos um vetor 2D. Basicamente elas vão nos dizer se o utilizador está ou não a carregar na tecla, e isto vai nos dar, por exemplo, um valor entre 0 e 1, que indica 0 se não está a carregar em nada e 1 se ele está a carregar. E depois ele tem aqui que estes valores estão a ser normalizados. Basicamente ele faz uma espécie de um smoothing para não ser um valor brusco entre 0 e 1, ele faz durante algum tempo, durante alguns milissegundos, uma aproximação entre o 0 e 1 conforme começamos a carregar, ou quando tiramos a tecla, o inverso. Mas depois há aqui outras teclas, por exemplo, do ataque, em que é um botão, ou seja, o estado que nos vai dar é se ele carregou ou não. Aqui é mesmo brusco, portanto ele ou está a carregar ou não está a carregar, e é só isso. Enquanto que aqui ele vai nos dar um valor entre 0 e 1, aqui vai nos dar um valor tipo verdadeiro e falso. A mesma coisa aqui para a interação. No caso da interação, podemos ver aqui que a interação, mais uma vez está pré-definido, nós quisermos podemos mudar isto tudo. Ele só vai assumir o valor passado meio segundo. Portanto, vocês podem ver aqui que é preciso estar a carregar durante meio segundo para assumir aquele valor. Portanto, esta se calhar é das poucas vantagens que nós temos em utilizar o sistema de input, que é definir tempos de interação com as teclas, obrigar a que o utilizador carregue durante algum tempo. Se nós não quisermos este tipo de interação em que é preciso estar a carregar durante algum tempo, vocês podem simplesmente clicar ali no menos para remover esta configuração. Ou se quiserem mudar o valor, tiram aqui o default e definem outro valor que vocês bem entenderem. Pronto, temos aqui teclas para saltar, podemos ver que é a barra de espaços. Temos para nos abaixar, nós em princípio vamos precisar das teclas para andar, portanto estas aqui do mover. Vamos precisar de uma tecla para correr, ele tem aqui o sprint, à partida será esta tecla que nós vamos utilizar, não precisamos estar a inventar a roda, como se costuma dizer, portanto podemos tirar partido dessa tecla que está aí. Desculpem lá, que esta já não é daqui. Depois, uma tecla que não está aqui, que nos vai dar jeito, que é para abrirmos o menu de pausa do nosso jogo. Portanto, durante o jogo nós queremos que o utilizador possa
parar o jogo, para abrir um menu de pausa, e então nós podemos adicionar aqui essa ação, essa tecla. Vamos aqui nesta barrazinha do Actions, clicar ali no mais, e vamos atribuir aqui um nome. Eu vou-lhe chamar Escape, porque na prática é para pôr em pausa, para cancelar o jogo, para pôr em pausa o jogo, e a ideia é usarmos a tecla, precisamente a tecla Escape do teclado. Então, criamos a nossa ação aqui. É uma ação associada a um botão, porque nós queremos ver se o botão está oprimido ou não. É só isso que nós precisamos. E agora aqui dentro, onde diz No Binding, nós clicamos e vamos então associar aqui à tecla Escape. Aqui onde diz Path, nós escolhemos, clicamos e depois podemos escrever Escape, e vocês podem ver que aparece cá Escape Keyboard. Pronto, nós queremos que isto funcione com um esquema de teclado e mouse, portanto ativamos ali aquela opção e pronto, criamos esta ação precisamente para termos essa possibilidade. Se vocês quiserem criar outro tipo de ações, é uma questão de irmos acrescentando por aqui abaixo, e uma ação pode ter diferentes teclas, portanto como vocês viram aqui, no Move tínhamos o Gamepad, tínhamos o teclado e podemos também ter, por exemplo, não sei se há aqui algum que tenha o rato. Este aqui tem o rato, o Delta Pointer é movimento do rato, ou então do touchpad. Aqui o ataque temos um botão do rato, que é este aqui, o left button do mouse. Temos uma tecla do teclado, por acaso é o Enter, nem costuma ser o Enter, costuma ser mais o controle do lado esquerdo, o Left CTRL. Mas também temos depois joysticks, portanto vocês podem, se quiserem fazer a mesma coisa aqui, é só uma questão de clicarmos aqui e adicionarmos uma binding e depois irmos aqui procurar. Por exemplo, se vocês quiserem o mouse, mouse que temos o center, o mid button, pronto, middle button do mouse, por exemplo, e assim vocês, a mesma ação é ativada com o botão do meio do rato ou então com a tecla ESC do teclado. Pronto, eu não quero o botão do meio do rato, foi só mesmo para vos dar um exemplo. Vou clicar com o botão direito e fazer o delete. Pronto, quando fizermos isto tudo, convém gravarmos. Vocês têm aqui no canto superior esquerdo dois botões. Um diz o autosave, quer dizer que ele grava isto automaticamente conforme vocês estiverem a fazer as alterações. Se não tiverem o autosave, podem simplesmente carregar no save e ele grava estas alterações. Portanto, e isto fica neste ficheirozinho aqui, gravado aqui neste ficheiro do nosso projeto. Pronto, agora o que é que nós vamos precisar então? Vamos precisar de gerar uma classe de código que é para nós lermos estas ações todas, e para isso, com o tal ficheiro selecionado, vocês aqui no lado direito no Inspector têm aqui esta checkbox que diz Generate C# Class. Pronto, e ele vai pôr isto na pasta Assets e vai criar uma classe com aquele nome que está ali, desculpem lá, eu cliquei sem querer, input system _ actions.cs. Esta classe, nós não vamos mexer nela, portanto, se nós fizermos alterações ao nosso mapa de teclas, temos que vir aqui e gerar outra. Ok? É só clicarmos aqui no Apply. Pronto, e agora temos aqui uma classe gigantesca. Se vocês tiverem paciência para ver o código, costuma ter muito código. Quantas mais ações, ainda mais código nós vamos ter. Mas basicamente, como eu disse, é uma classe que é gerada pelo Unity e o ideal é nós não lermos. A parte mais interessante é aqui em que eles explicam, dão exemplos de como podemos ler as ações. Então eles dão aqui uns exemplos com uma classe e por aí fora. Pronto, eu por acaso não sigo este exemplo, prefiro fazer um exemplo diferente, mas também gosto de usar uma classe para centralizar os meus inputs, porque o sistema de input agora obriga-nos a ativar aqueles mapas. Portanto, nós vamos ter que ativar os mapas de teclas para lermos o input do utilizador. Se nós não ativarmos, é como se o teclado tivesse desativado, digamos assim, e nada daquilo funciona. Pronto, então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma classe aqui nos scripts, que eu costumo chamar o sistema de input. Portanto, botão direito, C# MonoBehavior Script, e vou-lhe chamar então sistema input. Pronto, vamos clicar duas vezes para ler o nosso ficheiro aqui no Visual Studio. Pronto, cá está ela. E vamos então começar aqui a fazer o nosso
o nosso código. Basicamente, o que é que nós vamos ter que fazer? Portanto, vamos ter que fazer uma função para cada uma das ações que nós temos naquele mapa de ações, em que associamos uma variável e a ideia é, nessa variável, guardarmos o último valor associado àquela ação. Por exemplo, se o utilizador carregou na tecla de andar para a frente, nós vamos guardar o movimento para a frente. Se o utilizador carregou na tecla de saltar, nós vamos dizer que ele saltou. E depois vamos mantendo o estado das ações sempre nesta classe. Para simplificarmos a nossa vida, esta classe vai ser aquilo que se chama um singleton, ou seja, é uma classe que vai se instanciar a ela própria e nós não precisamos, e só podemos ter uma no nosso sistema. Ela automaticamente, entre aspas, como eu costumo dizer, é automaticamente que alguém fez o código, ela vai manter só uma destas instâncias porque nós só queremos ter um sistema de input. Mesmo que se nós tivermos dois jogadores a jogar, nós temos que ler o sistema só através desta classe, as teclas estão a ser carregadas. Ok? Eu vou pôr aqui um comentário em cima com as 3 barrazinhas a dizer que esta classe é responsável por ler o input do jogador. Pronto, depois se vocês quiserem até podem fazer uma classe genérica e associar, já cheguei a fazer isso, associar aos 2 sistemas de input, que se preferem usar o antigo ou o novo, mas não vamos complicar muito isto. Portanto, vamos começar por criar então aqui um objeto que é do tipo input system actions. Esta é aquela classe que foi criada há bocadinho, portanto, quando nós mandamos implementar aquela classe com base nas ações. Portanto, eu vou aceitar esta sugestão aqui do input actions com I minúsculo. E depois, para criarmos então um singleton, porque eu só preciso de uma instância desta classe, e preciso da instância desta classe sempre, eu vou criar aqui um public static sistema input instance. Portanto, para quem não está muito por dentro de como é que funcionam os singletons, portanto, uma propriedade static é uma propriedade da classe, não é uma propriedade do objeto, ou seja, eu não preciso de gerar um objeto para esta classe. Esta propriedade vai manter uma referência para a instância daquele objeto, que será este instance, e quando eu precisar de usar esta classe, eu não preciso de criar o objeto, eu vou simplesmente escrever o nome sistema input.instance e depois posso usar qualquer uma daquelas funções que eu tiver cá dentro. Já vos vou mostrar como é que isto se faz. Nós vamos criar aqui o nosso singleton através do evento awake. Portanto, como eu já vos expliquei, o Unity tem vários eventos. O start é aquele evento que é executado uma vez antes do objeto ser colocado no mundo. O awake é executado também uma vez antes do start. Portanto, aqui o que nós vamos fazer é garantir que existe uma só instância deste script. Portanto, basicamente o que é que nós vamos ver? Vamos ver se aquela propriedade instance não é nula e se ela é diferente deste objeto. Portanto, da referência para este objeto, usamos ali o this. Portanto, se isto for verdade, o que nós vamos fazer é destruir este, porque afinal já existe outro no nosso código. Portanto, fazemos o destroy do this, ou seja, nós sem querer provavelmente adicionamos 2 vezes o nosso código à nossa cena e não precisamos de ter lá 2. Portanto, isto vai garantir que só existe um. Se não entrar no if, quer dizer que não vai fazer o return, então aqui vamos criar uma instância, ou seja, ainda não há nenhuma, vamos criar a nossa instância. Para isso fazemos instance igual a this. Ok? E agora, nós precisamos de criar um objeto destes. Portanto, porque este aqui é aquela classe que nós criámos aqui há bocadinho. Portanto, este input system actions. Ok? Portanto, nós precisamos de criar um objeto destes porque é esta classe que tem o código que foi gerado a partir do nosso sistema de input. Então, aqui a seguir a este instance igual a disso, fazemos input actions igual a new input system actions. Portanto, criamos um objeto para lermos o input. Até podemos pôr aqui o comentário, objeto para ler o input com o novo sistema de input.
Pronto, assim fica o nosso código mais documentado e é mais fácil depois nos lembrarmos do que é que cada uma destas coisas faz. Agora, nós não vamos precisar do start, porque o que nós precisamos agora de fazer é ativar o sistema de input sempre que este script também for ativado. Okay? Então eu vou apagar daqui o start. E então fazemos um evento que é o onEnabled. Portanto, o onEnabled é o evento que acontece sempre que um objeto é ativado. Portanto, ele pode já estar na nossa cena, só que foi desativado por alguma razão, e quando ele é ativado é executado o onEnabled. Portanto, quando um objeto é ativado, se ele já está na nossa cena, não é executado nem o awake, nem o start, é só o onEnabled. Então o que nós vamos fazer aqui é ativar as ações. Portanto, vamos aqui ao nosso objeto Input Actions e vamos ativar usando uma função que ele tem, que é o Enable. Portanto, e a partir deste momento é que o nosso sistema de input está ativo e vai ler o input do jogador. Da mesma maneira que nós fazemos isto para ativar o sistema de input, também temos que o desativar e para isso usamos o onDisabled. Portanto, o onDisabled é o evento que acontece quando um GameObject é desativado. Okay? Portanto, quando um GameObject é destruído, primeiro ele é desativado, só depois é que ele vai ser destruído, e então ele passa por este evento. Depois ainda vamos fazer o onDestroy. Para que é que vamos fazer o onDestroy? Simplesmente para desativarmos esta instância. Ok? Então, criamos aqui o onDestroy. O onDestroy, como é fácil de perceber, é quando o objeto é destruído, nós fazemos o instance igual a null. Portanto, é só para podermos libertar esta classe, o objeto que foi criado com base nesta classe. Pronto, e esta é a estrutura, digamos assim, obrigatória neste momento para usarmos o novo sistema de input. Pronto, agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma função para cada uma das ações que nós temos lá no nosso mapa de ações. Portanto, só para recordar, o mapa de ações é este que está aqui. Vamos deixar o Unity aqui compilar o nosso código. Portanto, o mapa de ações é este aqui. E vamos fazer uma função para ler cada uma destas ações. Melhor, se precisarmos delas. Se não precisarmos delas, não precisamos de as ler. Portanto, basicamente, eu vou ler o movimento que nos interessa. O look também nos vai interessar, essencialmente, porque nós queremos mover a câmera com o rato. Depois, vamos ler o correr, que é este sprint que aqui está. Vamos ler o escape, que é este que aqui está, que é para pararmos o jogo. Depois temos aqui o interact, que também poderá ser interessante se nós quisermos, por exemplo, fazer com que o jogador interaja com qualquer coisa, abrir uma porta, por aí fora. O saltar, que será este jump aqui, que também nos interessa. E depois, se nós tivermos tempo a fazer um inventário, também podemos acrescentar aqui mais uma tecla para abrir o inventário. E temos aqui o ataque, que também nós vamos precisar. Pronto, eu não vou apagar nenhuma daquelas que nós não vamos usar, porque não vamos usar o next nem o previous, mas se vocês quiserem podem apagá-las. Eu não vou gravar nada. Vamos voltar então aqui ao nosso Visual Studio. Então aqui em cima eu vou criar então as minhas propriedades ou as minhas variáveis da classe para guardar os dados de input do jogador. Porque depois estas propriedades são aquelas que eu vou consultar para saber se ele se mexeu. Okay? Eu vou pôr estas propriedades todas como public, para não estar a criar funções, getters e setters. Se vocês preferirem usar esse método, podem usá-los. Porque é que eu prefiro com o public? Porque é menos uma função que vai ser executada quando eu estiver a executar o meu jogo. Portanto, e como vocês sabem, sempre uma função executada é criada mais uma entrada na call stack do nosso programa, é que são criadas variáveis locais. Portanto, é mais um pequeno milissegundo que pode atrasar o nosso jogo. E então eu ponho isto tudo como public. Portanto, para ler o movimento do jogador, eu vou ler dois eixos, que é o eixo horizontal e o eixo vertical. Basicamente, porquê? Porque a ideia é, o jogador pode estar a mover para a esquerda e para a direita, ou pode estar a mover para cima, ou melhor, para a frente e para trás. Okay? Para cima vai ser o saltar. Então, o eixo horizontal será este movimento assim, que indica se ele está a mover-se para a esquerda e para a direita. O eixo vertical é o movimento para a frente e para trás. Portanto, então aqui normalmente chamo os eixos precisamente como existia se calhar no sistema mais antigo, que era o eixo vertical e o eixo horizontal. Portanto, isto são floats porque, como eu disse, vai devolver um valor
neste caso entre -1 e 1. -1 quer dizer que ele estará a andar para o lado esquerdo, 1 quer dizer que ele está a andar para o lado direito e 0 no caso de ele não estiver a andar, portanto não estiver a olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque aquilo é um vector. Já vou mostrar como é que o código vai ser lido como um vetor de duas dimensões, mas depois nós vamos o separar, já vos mostro isso. Depois fazemos a mesma coisa para o vertical, portanto para andar para a frente e para trás. Depois, para ler o movimento do rato, public float, aqui o movimento que nós queremos não é propriamente a posição onde o rato está, é a distância que o rato se movimentou. Portanto, quando o jogador estiver a jogar, o rato pode estar numa posição e nós queremos saber se ele se moveu para aquele lado ou se ele se moveu para aquele lado. Queremos saber a distância que foi percorrida, não queremos saber propriamente a posição onde ele está. Então essa distância nós chamamos um delta. Então eu vou chamar isto como delta rato x, portanto que será a distância percorrida, a distância do movimento no eixo x, distância do movimento do rato. Ok? E depois a seguir fazer a mesma coisa para o delta y. Portanto, neste caso será a distância do movimento do rato no eixo dos y. Portanto, se ele se moveu para cima no ecrã. Pronto, depois as outras teclas, que é o correr, o saltar, o abrir o menu de pausa, portanto aquele escape que nós criamos, são teclas do género verdadeiro ou falso, ele está a carregar ou não está. Portanto, como eu disse, são aqueles que são definidos como buttons. Então, estas variáveis são todas bool. Então vou pôr aqui uma variável para correr. Portanto, esta variável estará verdadeiro se ele estiver a correr, estará falso se ele não está a carregar na tecla de correr. Depois outra para o saltar. Depois outra para o interagir. Eu vou chamar interact. Obrigado. Faltou ali o bool atrás, desculpem. Interact. Depois a tecla do escape. Tecla ESC. O atacar. Pronto, e depois se nós virmos que precisamos de um inventário ou de outras teclas, podemos vir cá e sempre acrescentar mais. Não se esqueçam, temos que, se for uma tecla totalmente nova ou uma ação totalmente nova, temos que primeiro adicionar um mapa de ações, gerar novamente aquela classe e depois vir aqui e acrescentar. Pronto, agora como é que nós vamos ler estes valores? Vamos ler estes valores com funções que vão ao input actions, portanto este objeto aqui, ver se o jogador fez alguma daquelas ações. Ok? Eu vou colapsar aqui as minhas funções todas, que é para podermos ver aqui o código. E vou escrever o código antes aqui do update, porque depois no update eu vou ter que chamar estas funções todas. Ok? Então eu vou fazer uma função para ler o movimento, depois uma função para ler o movimento, mas do rato, a deslocação do rato, depois uma tecla para ler o correr, depois outra para ler o saltar, outra para ler, qual é que vem a seguir? O interagir, o interact. Depois outra para ler o escape. E ainda o atacar. Estas funções vão ser muito parecidas, especialmente aquelas que é verdadeiro ou falso. Aqui ler o movimento. Portanto, como eu vos mostrei há bocadinho, eu vou-vos voltar a mostrar. Aqui nas ações, a ação movimento é esta aqui do move e ela vai nos dar um vector 2. Basicamente o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter um x e vamos ter o y. Portanto, vamos ter duas coordenadas. O x vai ser o nosso movimento horizontal e o y vai ser o nosso movimento vertical. Ok? Então vamos aqui ao nosso código, fazer a função, eu vou-lhe chamar public void ler movimento. Eu estava aqui a pensar que se calhar nem precisamos disto como sendo public, porque esta função vai ser chamada sempre aqui dentro do update, mas mais uma vez os puristas da programação orientada aos objetos depois podem mudar aquilo para private. Então nós vamos ler um vector 2, eu vou-lhe chamar movimento, e vai ser igual ao quê? Vai ser igual a input actions. Depois daqueles input actions, lembram-se que a primeira parte que eram os mapas das ações, nós vamos ao mapa do player, e depois a ação chamava-se move, e vamos então ler um valor.
aqui isto são funções genéricas, portanto, como o getComponent, como nós já vimos, e aqui temos que pôr o tipo de dados que nós queremos. Portanto, como vocês viram, aquilo dá-nos um vector2. Pronto, e agora este vector2 tem um movimento no x e um movimento no y que nós vamos guardar nestas duas variáveis, eixo vertical e eixo horizontal. Então, eu vou escrever eixo horizontal, vai ser igual ao movimento, ponto x. E o eixo vertical vai ser igual ao movimento, ponto y. Ok? E eu separei aquelas duas variáveis, aqueles dois valores que vêm na mesma ação, portanto isto é aquela ação que nós temos, separei entre o eixo vertical e o eixo horizontal e assim eu sei, independentemente qual é o valor que o jogador está a carregar, para a frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita, porque ele vem tudo naquele vector2. Pronto, e agora para o movimento do rato é relativamente parecido, portanto vamos aqui criar a função ler rato. Ler rato. Aqui dentro, o que nós vamos ler, vou voltar aqui à janela das ações, peço desculpa. Vou voltar aqui à janela das ações. O que nós vamos ler então é este aqui, portanto é o look, porque o look é que está associado aqui ao delta de movimento do rato. Estão a ver ali delta pointer, portanto aquilo indica-nos que é o movimento do ponteiro do rato. Okay? Então fazemos mais uma vez um vector2, vou-lhe chamar exatamente a mesma coisa que chamei ali em cima, movimento. Vamos a input actions, player, que é o mapa de ações, agora é look. Fazemos o read value do vector2. E agora vamos separar em delta rato x, que vai ser movimento.x, e o delta rato y, que vai ser movimento.y. Ok? Não há nenhum problema em termos este nome igual àquele ali, porque isto são variáveis locais e elas só existem dentro das funções. Pronto, agora os bools é relativamente parecido, só que vai ser verdadeiro ou falso. Neste caso, deixem-me aqui voltar outra vez ao mapa de ações, eu peço desculpa, mas é para tentar-vos mostrar isto o mais preciso possível. Portanto, aquilo que esta função nos vai dar, este aqui, é um botão, ele vai nos dar o estado do botão como um bool, portanto, se ele carregou ou não. E neste caso, existem várias maneiras de nós lermos o botão. Às vezes queremos saber se ele está a carregar no botão ou se ele carregou e ainda não largou, ok? Portanto, nós no sistema de input antigo havia uma função que era o getButton, que nos dizia se o jogador estava a carregar no botão. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer uma arma que estava sempre a disparar enquanto ele estivesse a carregar, não interessava se ele carregou nesta frame ou se já estava a carregar há 5 minutos. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, uma ação que nós queremos fazer uma vez e queremos obrigar o jogador a largar a tecla para voltar a fazer. Por exemplo, o saltar. Se eu quiser fazer o saltar em que o jogador carrega na tecla nesta frame e eu quero que ele salte, e mesmo que o jogador continue a carregar na tecla, quando cair, ele não pode saltar outra vez. Ele tem que largar a tecla para voltar a carregar, para disparar outra vez a ação. Okay? Então, nessas situações, a leitura dos dados são diferentes. Já vos vou mostrar a diferença. Portanto, aqui no correr, o que nós queremos é, enquanto ele estiver a carregar, para fazermos o correr. Portanto, porque o utilizador vai estar a carregar na tecla de correr, e enquanto ele estiver a carregar, ele corre. Então, aqui é aquela situação em que nós precisamos de saber se ele está a carregar, não nos interessa saber se ele carregou há pouco tempo ou não. Portanto, vamos aqui ler o estado da tecla sem necessidade de saber quando carregou. Ok? Portanto, ali no saltar, nós não interessa-nos só se ele carregou naquela frame, que é para voltar a largar e obrigar outra vez a carregar. Então aqui vamos outra vez ao Input Actions, vamos ao mapa de ações do player, chama-se Sprint, aquela ação, e vamos ler um valor. Portanto, aqui vamos ler um valor que será um float, e o que nós queremos é que se este valor for superior a 0, quer dizer que ele está a carregar na tecla. Então nós vamos pôr aquela variável correr, que é um bool, a true. Se não,
nós pomos a falso. Portanto, isto aqui vai nos dizer se ele está a carregar na tecla, não nos diz se ele carregou agora ou se já carregou há muito tempo ou há pouco tempo. Só nos diz ele está a carregar na tecla, então nós dizemos ele está a correr. Agora no saltar já é diferente. Portanto, vamos fazer aqui a função saltar. Eu vou chamar ler saltar, já que vou chamar todas como ler. Portanto, aqui o que nos interessa é ler o estado da tecla, mas só executar se carregou na tecla na frame atual. Portanto, se ele acabou de carregar naquela tecla, nós executamos a ação. Se ele continuar a carregar, não fazemos nada até ele largar e voltar a carregar. Então aqui nós lemos assim. Vamos outra vez ao Input Actions, mapa de ações do player. Este é o saltar, era o jump. E aqui não é o read value, ao contrário daquilo que o bot está ali a dizer, nós queremos é o triggered. Portanto, triggered quer dizer que acabou de acontecer. Ok? Portanto, isto aqui é um bool. Aliás, nós nem precisamos do if. Como isto aqui é um bool, nós podemos simplesmente pôr isto assim, saltar igual a isto. Ok? Portanto, isto é uma propriedade, uma propriedade que só vai estar verdadeira se ele carregou na tecla agora. Pronto, agora para o interact, vamos fazer a mesma coisa. Portanto, também é uma daquelas teclas que nós só queremos se ele acabou de carregar. O atacar a mesma coisa e o ask a mesma coisa. Portanto, estas aqui são quase todas iguais. Public void ler interact. Então nós aqui vamos pôr aquela propriedade que eu chamei interact, acho eu, igual a input actions do player. Aqui é interact triggered. Portanto, mais uma vez, é na frame atual. Ok? O ask a mesma coisa. Portanto, public void ler ask. E então, acho que eu chamei aquilo tecla ask, vai ser igual a input actions player interact. Não é interact, desculpem lá. É escape triggered. Por fim, o atacar. Então, public void ler atacar. Atacar, que também é um bool, igual a input actions do player attack triggered. Portanto, recapitulando, estas ações aqui são diferentes porque nós queremos que elas aconteçam na frame em que o jogador carregou na tecla, salta só naquela frame, ele depois tem que voltar a largar a tecla e voltar a carregar. Só interage uma vez, ele tem que voltar a largar a tecla e voltar a carregar. O ask a mesma coisa, o atacar a mesma coisa. O correr não, porque o correr nós queremos é, enquanto ele estiver a carregar no correr, nós vamos querer que o jogador esteja a correr. Ok? Então, nesse caso, o correr nós lemos o valor que está associado à tecla, é um float, e se esse valor for maior que 0, quer dizer que ele está a carregar na tecla, então nós pomos a propriedade correr, aquela nossa variável lá de cima, correr a verdadeiro. Ok? Portanto, recapitulando, eu vou voltar aqui atrás, se estiver muito rápido, vocês podem pôr o vídeo em pausa. Portanto, recapitulando, criamos um objeto do tipo Input System Actions, que é a nossa classe onde estão aquelas ações todas, onde está o mapa de ações. Criamos esta variável instance para fazermos um singleton. Fizemos o singleton aqui no awake e criamos o objeto que tem um mapa de ações também aqui. Portanto, a função awake é responsável por fazer essas duas coisas. Garantir que só tenho uma instância do meu sistema de input e criar o objeto que nós vamos usar para ler todas as nossas teclas. Depois, criei uma variável para cada das minhas ações. Aquelas ações que é do tipo carregou no botão ou não carregou, que é verdadeiro ou falso, são variáveis bool. Portanto, se ele está a carregar no correr, se ele carregou no saltar, se carregou no interact e por aí fora. Todas as outras em que eu preciso saber o valor. Portanto, se ele está a carregar para andar para a frente, ou está a carregar para andar para trás, ou não está a carregar, melhor aqui não é para a frente e para trás, aqui é para a esquerda e para a direita, não é? Aqui é que é para a frente e para trás, no vertical.
ou se ele moveu o cursor do rato no ecrã. Portanto, eu aqui preciso saber o valor, não preciso só saber se aconteceu. Sei que não aconteceu se tiver o valor a zero. Se qualquer uma destas variáveis ficar a zero, quer dizer que ele não moveu o rato. Se esta variável ficar a zero, quer dizer que ele não andou para a esquerda nem para a direita, e aqui para a frente e para trás. Depois, estas três funções ativam o nosso script. Portanto, ativam o sistema de input, estas ativam o sistema de input e esta liberta a memória ocupada pelo sistema de input. Depois temos uma função para ler o estado destas variáveis. Portanto, a função ler movimento vai atualizar estes dois, o eixo vertical e o horizontal. Basicamente, o que é que ela vai fazer? Vai ler o vector 2. Porquê é que ela lê um vector 2? Porque o nosso mapa de ações, eu vou voltar outra vez aqui ao Unity, o mapa de ações, diz que o move é um vector 2. Portanto, nós temos ali como um vector 2. E então nós temos que ler o vector 2. O vector 2 tem um x e um y, e eu depois vou, entre aspas, desmontar o x e o y desta forma. Para o rato a mesma coisa. Portanto, a diferença aqui é que eu ali estou a ler do mapa de ações, estou a ler a ação move, aqui estou a ler a ação look. Depois, para o correr, o que eu preciso saber é se ele está a carregar, não é se ele carregou, se ele está a carregar. Então vou ler o valor associado àquele botão. Ok? Aqui eu preciso saber se ele carregou e se ainda não largou. Então aqui eu vou ler com esta propriedade triggered. Pronto, agora falta chamar estas funções todas, porque nós criámos e não as chamamos. Vamos chamá-las todas aqui no input, no update. Portanto, na função update, que é aquela função que é executada em cada frame, nós vamos chamar cada uma destas ações. Mais uma vez eu vou colapsar isto aqui, que é para não me esquecer de nenhuma, para conseguir ver o meu código todo. Ler o rato, ler o movimento. Pronto, e agora vou pôr aqui a chamada a cada uma destas ações, pela ordem com que eu as tenho ali em cima, só para eu não me esquecer de nenhuma. A ordem aqui é indiferente. Ler o rato, depois é o ler o correr, depois ler o saltar, depois ler o interact. Pronto, isto vai fazer com que em cada frame que é desenhada no meu jogo, será lido o input do jogador. Portanto, se o meu jogo estiver a correr a 100 frames por segundo, num segundo estas funções vão ser chamadas 100 vezes e eu vou ver o estado em que estão as teclas, o input, se o jogador está-me a dizer, o que é que o jogador está-me a dizer para o meu personagem fazer. Pronto, agora que já temos o nosso sistema de input feito, podemos então dedicar-nos finalmente a mover o player. Portanto, o nosso player, para já ele ainda não se move, e nós precisamos que ele se mova, então vamos fazer um script. Aliás, vamos continuar o script que tínhamos iniciado aqui, que é o script que vai fazer o movimento do player. Portanto, eu vou pôr aqui um comentário em cima, classe para mover o player no mundo. Portanto, como é que vai funcionar aqui o nosso script? Há várias maneiras de nós movimentarmos os nossos objetos, os nossos game objects, melhor dizendo, no mundo. Portanto, eu posso movimentar um game object manipulando diretamente aqui a transform, manipulando o X, o Y e o Z, portanto a posição da transform. Não costuma ser uma boa ideia, basicamente porque torna difícil a detecção de colisões e porque eu posso, por exemplo, fazer que eu pus aqui uma parede, eu sei que não se vê muito bem porque ela está da mesma cor do chão, mas eu posso fazer, por exemplo, que a minha personagem, desculpem, mas eu estava aqui a arrastar a personagem, mas estava a arrastar ao chão. A personagem pode estar numa frame aqui juntinha à parede e depois eu dar um salto muito grande e ela teleportar-se para aquele lado e eu não detectei a colisão com a parede. Portanto, movimentar através da transform torna difícil, ou permite, se quiserem, que a nossa personagem possa atravessar paredes e se calhar isso não será a melhor maneira de nós, digamos assim, movermos a nossa personagem, a menos que seja uma coisa que vocês queiram implementar. Tipicamente, a nossa personagem vai precisar de ter um componente que nos ajuda a fazer o movimento. Para nós não temos que fazer o movimento completo. Porquê? Porque movimentar uma personagem no mundo pode não parecer, mas é mais complexo do que isso. Porquê? Porque eu vou ter, por exemplo, situações em que eu vou ter um plano inclinado. Ok? Eu vou aqui adicionar um plano. Portanto, imaginem que o vosso mundo tem aqui um plano e eu vou rodá-lo aqui no eixo do X.
Assim. Pronto. Agora, será que a nossa personagem deve conseguir subir esta inclinação? Provavelmente neste caso consegue, porque este ângulo é relativamente pequeno. Mas se o plano chegar a uma inclinação, por exemplo, se calhar assim, já não deve conseguir, não é? Portanto, isto em termos de código não é fácil de fazer. Já agora eu vou deixar aqui este plano para depois nós testarmos o movimento. Por exemplo, eu vou adicionar aqui um cubo. Vou pôr aqui o cubo no chão, mas vou diminuir aqui a altura dele. Vou pôr, por exemplo, com 0.3 no Y. Será que a nossa personagem deve conseguir subir aquele cubo? Mais uma vez, para fazermos o código que detecta que está ali um cubo à frente, está ali um obstáculo à frente, mas é um obstáculo que ele consegue subir porque é um degrau, por exemplo, não é fácil de fazer, ok? Porque, por exemplo, se calhar este degrau ele deve conseguir subir, mas aquela parede está lá ao fundo, se calhar nós já não vamos querer que ela consiga subir, porque basicamente ela poderá ser muito alta, poderá ter uma dimensão que não permitirá subir sem ele saltar, ok? Então, como eu estava a dizer, para este tipo de movimentação, a nossa personagem vai precisar aqui de um componente que é o Character Controller. Portanto, o Character Controller é um componente que a Unity aconselha a colocar em todas as personagens que são controladas pelo player. Basicamente, o que é que isto tem? Tem aqui algumas propriedades. Tem este slope limit, que é o ângulo de inclinação de um plano que ele vai conseguir subir. Portanto, se nós não manipularmos este valor, ele vai conseguir subir planos até 45 graus de inclinação. Depois este step offset é o degrau mais alto que ele consegue subir, portanto neste caso 30 cm, portanto que é aquela altura que eu coloquei ali, ele deve conseguir subir aquilo, mas se aquele degrau já for de 40 cm, ele já não deve conseguir subir sem saltar. Ok? Pronto, isso, não sei se vocês repararam, quando eu adicionei aqui o Character Controller, apareceu-me aqui esta cápsula. Isto representa o Character Controller e basicamente ela tem que estar a envolver a nossa personagem. Portanto, neste caso ela vai ter que ocupar, a minha personagem toda vai ter que ficar dentro do Character Controller. E vocês podem ver que não está. Porquê? Porque a minha personagem tem o ponto pivô nos pés. Já reparem que eu tenho ali em cima o ponto pivô e não o centro do objeto, que isto às vezes baralha um bocadinho. Ok? E a personagem, o centro da personagem é ali em cima, mas o Character Controller nós temos que o centrar e alinhar de maneira a que ele envolva a minha personagem toda. Então, para isso, vamos aqui onde diz Center e vamos manipular aqui o Y. Pronto, se vocês repararem, a personagem é muito grande para a minha cápsula. Apesar desta cápsula ter uma altura de 2 metros. Portanto, é uma personagem grande. Não é? Eu, por exemplo, não tenho 2 metros de altura. Então, o que eu devo fazer é fazer das duas uma. Ou eu quero fazer uma personagem mesmo grande, e então vou aumentar o tamanho da minha cápsula. Ou então, se eu quero fazer uma personagem do tamanho do mundo real, digamos assim, eu vou ter que diminuir o tamanho do player. Para diminuirmos o tamanho do player, não é boa ideia manipularmos aqui a escala. Porque ao manipularmos aqui a escala, eu vou criar uma personagem, um player, um game object, que vai ter uma escala diferente dos outros, e o Unity consegue fazer a otimização no meu jogo, quando envia para a placa gráfica, através de objetos que tenham a mesma escala. A partir do momento que eu tenho um objeto que tem uma escala diferente, ele tem que ser enviado numa draw call separada. Então, qual é a melhor maneira de nós fazermos isto? É aqui na importação do project, portanto aqui onde temos os nossos materiais, os nossos modelos 3D, neste caso este aqui é, se não me engano, nesta pasta, e era o character A, cá está ele, vão ver, portanto é o character A, e o que eu vou fazer basicamente é aqui na janela de importação, onde diz model, alterar aqui o escala, este scale factor. Portanto, ele como está muito grande, eu vou ter que pôr um valor inferior a 1. Se ele tivesse muito pequeno, eu punha um valor superior a 1. Portanto, eu vou pôr 0.8, por exemplo. E fazemos apply. Pronto, a personagem agora já está um bocadinho mais pequena. Continua ali a dizer na mesma 1. Estão a ver no Game Object. Mas agora ela já está quase dentro aqui da minha cápsula. Ainda não está. Então vou ter que ainda diminuir mais uma vez. Portanto, venho aqui. Ou fazemos aqui na importação. Vai fazer com que o meu objeto seja alterado só uma vez, que é quando ele é importado para o meu projeto. A partir daí já não tenho o problema de ele ter uma escala diferente. Olhem, 0.7 é o ideal, parece-me, que ele agora já fica dentro da minha cápsula do Character Controller
e não tive que mexer ali na escala. Pronto, este radius aqui é a largura da minha cápsula, portanto a área, o volume, melhor dizendo, porque isto é 3D, o volume que ela tem. Se vocês estiverem a fazer, por exemplo, um carro, é normal que tenham que aumentar este valor aqui. Pronto, agora que já temos o Character Controller, já podemos fazer o código para o movimento. Vamos aqui ao nosso script de movimento. Eu vou clicar 2 vezes e agora vou adicionar aqui as minhas variáveis. Portanto, o que é que eu vou precisar para mover o player? Primeiro eu vou ter que definir a velocidade com que ele anda. Então vou criar aqui um public float velocidade andar. Estas variáveis, como são public, elas vão aparecer no inspector, nós podemos ir manipular. Eu para já vou colocar valores padrão, digamos assim, pré-definidos por omissão, este igual a 3, mas depois nós podemos manipular isto tudo sem ser preciso mexer no código. Public float velocidade rodar, eu vou pôr em 30, portanto 30 será 30 graus de rotação por segundo, este 3 aqui será 3 metros por segundo, e depois ainda a velocidade com que eu quero que ele salte. Aqui não é propriamente a velocidade, é mais a altura, mas eu vou-lhe chamar a mesma velocidade do salto. Este valor deve ser negativo, que é para contrariar a gravidade, ok? Deve ser um valor sempre negativo. Pronto. Depois, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de usar o nosso sistema de input para ler os valores que o utilizador está a carregar, portanto, aqueles valores que nós definimos há bocadinho. Então, eu vou criar aqui mais uma série de variáveis. Estas podem ser todas private. Eu gosto de as pôr public no início, só para ver os valores, mas depois vocês podem me tirar o public e elas ficarem todas private. Então, vou pôr o input rodar. Vou pôr um input para o andar. Eu estou a pôr o underscore porque eu quero me lembrar que depois vou pôr isto tudo como privado. Depois vou fazer aqui um bool que é para se ele carregou no saltar. Saltar. Aliás, para ser consistente, vou-lhe chamar input saltar. O que é que eu vou precisar de mais? Para já, se calhar, não vou precisar de mais. Vou precisar de um vector 3, que é para a velocidade. Okay? A velocidade com que ele está a andar. E este vector 3 é importante, especialmente na parte do salto. Pronto, depois se eu precisar de mais alguma variável, voltamos cá. Já agora, já me lembrei de outra. Uma variável que é para me indicar se ele está com os pés no chão ou não. Okay? Eu costumo chamar isGrounded. Só para indicar se ele tem os pés no chão. Porque é que isto é importante? Porque eu não quero que ele salte quando está no ar. Então, para eu saber se ele está com os pés no chão. Depois precisamos aqui do Character Controller. Este Character Controller é uma referência para aquele componente que nós adicionamos há bocadinho. Portanto, isto aqui é uma referência para o componente Character Controller. Portanto, ok? E isto aqui, então, serão as variáveis do input, para nós depois reagirmos. Isto aqui é a velocidade atual da nossa personagem, nomeadamente se ele está a subir quando ele está a saltar ou se ele já está a cair quando já deixou de subir para saltar. Aqui no Start nós vamos precisar de criar esta referência, portanto precisamos de fazer o getComponent. Lembram-se que nós falámos desta função. Esta função dá-nos a referência para um componente do GameObject e se esse componente não for encontrado, por exemplo, se eu me esqueci de pôr lá o controller, ele vai estar a nulo, ok? E então eu posso fazer aqui uma mensagem, um debug log, só para me lembrar. Debug log, falta o character controller no player. Ok, isto é uma mensagem só para mim, no caso eu me esquecer de colocar lá o character controller no player para dizer, olha, esqueceste disto, trata de resolver esse problema. Então agora aqui no update é que nós vamos ler os inputs. Então a primeira coisa que nós vamos ler é a rotação, depois vamos ler o movimento, depois nós neste caso aqui, não sei se vai ser muito útil nem se não, se fazemos um movimento lateral, podemos depois pensar nisso, se calhar para já podemos deixar
o movimento lateral para mais tarde e fazemos um movimento mais simples. Fazemos depois o correr e fazemos também o saltar. O saltar eu costumo fazer em conjunto com a gravidade. Pronto, em relação à rotação, basicamente o que é que nós vamos fazer? Vamos ler para a variável input rodar o valor que está no nosso sistema de input. Lembram-se que nós fizemos como um singleton, portanto temos que pôr .instance. E depois pomos aqui o rodar, nós vamos rodar com o movimento do rato, portanto vai ser o delta do movimento horizontal do rato. Portanto a personagem vai rodar se o jogador andar com o rato para a esquerda ou para a direita. Depois, para aplicarmos este movimento, o que nós temos que fazer é usar uma função chamada rotate na transform, porque o movimento de rodar, à partida, o jogador vai sempre poder rodar mesmo quando está em qualquer posição do nosso mundo. Então, nós fazemos transform rotate. Agora, nós aqui, quando usamos esta função, ela tem várias versões. Tem 6, como vocês podem ver aqui pela ajuda do Visual Studio. Nós podemos usá-la de diferentes maneiras, mas normalmente o que eu gosto de fazer rotação multiplicando o eixo para cima. Portanto, eu gosto de fazer assim. Portanto, eu vou rodar à volta do eixo dos Y. E o eixo dos Y ele vai rodar à volta deste. Então, eu vou ter que indicar qual é que é o eixo dos Y. Nós temos, vocês vão ver que nós temos uma maneira de fazermos isso, que é o transform.up. E depois vou multiplicar pelo valor do rodar. E depois vou multiplicar pela velocidade de rodar, que é aquela variável que tenho ali mais para cima. E a seguir ainda vou multiplicar por outra variável, que é o time delta time. Ok? Portanto, são uma série de multiplicações. Portanto, é o transform up, que é o eixo para cima. Depois o input rodar. Depois a velocidade de rodar. E por fim o time delta time. Ok. De onde é que isto vem tudo? Portanto, o transform up serve para indicar o eixo de rotação. Reparem que é transform com T minúsculo, porquê? Porque se fosse transform com T maiúsculo era o eixo para cima do mundo. Isto basicamente quer dizer que se a minha personagem estiver num plano inclinado, o up não é para ali, o up é para ali. Ok? E ele vai rodar à volta deste eixo e não à volta daquele. Depois, o input rodar é aquele valor que vem ali do movimento do rato. Velocidade de rodar é este valor que eu tenho aqui em cima. Portanto, é para eu poder ajustar o valor se eu quero depois fazer mais rápido ou mais lento. O time delta time, eu vou pôr aqui também num comentário, time delta time indica o tempo que a última frame demorou a ser desenhada. Portanto, basicamente, para que é que serve o time delta time? É para que o meu movimento seja independente da capacidade do computador. Portanto, se o computador estiver a correr a 30 frames por segundo, a rotação deve ser exatamente a mesma se eu estiver a correr a 130 frames por segundo. Ok? Portanto, ao fazer este time delta time aqui, eu estou a fazer com que o meu movimento não depende da velocidade com que eu estou desenhado, passa a depender do tempo. Portanto, passa a depender do tempo que passou. Se o meu computador for mais rápido, o meu jogador não deve rodar mais rápido do que um computador que é mais lento. Portanto, eu quero que o meu jogo seja linear. Quem jogou jogos antigamente, há muitos anos, sabia que isso não era assim. Portanto, antigamente isto não funcionava assim. Eu vou gravar e já, em princípio, se eu não me esqueci de nada, nós já conseguimos testar aqui o rodar. Gravei, minimizo o Visual Studio. Vamos ver se não temos aqui nenhum erro na consola. Este vídeo já vai um bocadinho longo, mas foi preciso explicar muita coisa. Pronto, agora executei. Pelos vistos tenho aqui erros. Deixem ver quais são os erros que eu tenho. É na linha 31. O que é que eu me esqueci? Esqueci-me que acho que o singleton não existe, não é? Pronto, eu esqueci-me disso. Pronto, ainda bem. Já agora, ainda está aqui este debug log
daquele teste que nós fizemos, quer dizer que o script do teste anda alguns para aí, eu vou ver onde é que ele está, portanto vou aqui ao meu project, fazer botão direito, find reference in scene, está aqui, eu não preciso deste script, então eu vou apagá-lo também, portanto vou tirá-lo daqui. O que eu preciso, e é o erro que eu estou a ter, é de ter o singleton do sistema de input aqui na cena. Então eu vou aqui em cima adicionar um objeto vazio. Eu costumo chamar estes objetos vazios só para pôr scripts assim. Ponho underscore, scripts, underscore. E costumo também pô-los no centro do mundo. Portanto, fazer aqui o reset. E então vou arrastar o sistema de input para aqui. E vocês, quando estiverem a experimentar o vosso jogo, vocês vão ver que quando estiverem a carregar nas teclas, estes valores que estão aqui no sistema de input vão mudar ao mesmo tempo que nós estivermos a carregar. Pronto, vou então testar outra vez. E neste momento a única coisa que eu fiz foi o rato. Estão a ver onde com o rato para a esquerda e para a direita. Os valores ali aparecem e a nossa personagem já roda para a direita e para a esquerda. Se vocês acharem que está muito rápido, é uma questão de vocês irem aqui à personagem, diminuírem aqui o valor de rodar, por exemplo, para 1, e vocês podem ver que ele agora roda muito mais devagar. Ok? Portanto, a vantagem de nós termos estas variáveis como público aqui é mesmo esta, é eu poder ir ajustando, testando diretamente aqui no editor. Ok? Portanto, o rodar já funciona, vamos ainda fazer o andar. Ok? Vou voltar aqui ao movimento. Fazemos aqui o andar. Para fazermos o andar, vamos ler o input andar. O input andar vem então do meu sistema de input, instance, e aqui eu vou ver o eixo vertical, que será o movimento para a frente e para trás. Ok? Portanto, eixo vertical. E agora, para fazer o movimento, então, eu vou usar o Character Controller e vou criar aqui um Vector 3. Eu vou chamar V. Pode ser Vector 3 também, não há problema. Pronto, agora, como é que eu vou fazer o meu movimento? Portanto, imaginem o vosso jogo com uma visualização de cima, ok? Portanto, isto aqui será o eixo Z e este aqui é o eixo do X, ok? Vocês estão a olhar de cima para baixo no vosso jogo, a vossa personagem está aqui e o que eu quero fazer então é mover a personagem para a frente. E eu quero mover a personagem para a frente mesmo quando ela está virada para ali. Se ela estiver virada para ali, o para a frente é para ali. Se ela estiver virada para trás, o para a frente é para trás. Ok? Então o que é que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar saber para onde é que ela está virada. Não é? E para isso nós temos uma propriedade parecida com esta do Transform Up, que é o Transform Forward. Então eu aqui vou fazer assim, transform.forward. Portanto, isto vai-me dar o eixo dos Zs da minha personagem, ou seja, para onde é que ele está virado. Vou multiplicar isto pelo input andar. Vou multiplicar pela velocidade de andar. E vou multiplicar pelo time delta time, por aquilo que eu expliquei há bocadinho. Eu não quero que a minha personagem se mova mais rápido só porque o meu jogo é mais rápido. Vou só pôr aqui em comentário o que é o Transform Forward. Portanto, isto indica para onde o player, eu vou pôr aqui assim, está virado. Eu não estou a pôr acentos nos comentários, portanto isto é preguiça da minha parte. Portanto, forward é com D, não é com E. Peço-vos desculpa por não estar a pôr os comentários, mas basicamente é mesmo isso, é só preguiça da minha parte. Pronto, e agora então aqui, para aplicar este movimento, vou aplicá-lo no controller. Porquê? Porque o meu controller é que vai depois fazer o movimento, se for possível. Então vou chamar a função move e vou dizer para ele aplicar o Vector 3. Ok? Gravei e vou testar. Deixar o Unity compilar o meu código e vamos testar e executar. Agora, se eu carregar na tecla W e na tecla S, eu já devia estar a ver ele andar para a frente e para trás e não estou a ver nada. Portanto, há aqui qualquer coisa que ou a velocidade é muito pouca. Não, ele não está a andar, porque se estivesse a andar ali a posição estava a mudar. Portanto, há aqui um bug qualquer. Deixem-me parar aqui o meu jogo, voltar aqui ao código. Portanto, Vector 3, Transform Forward, vezes o input andar. O input andar, falta cá o input andar, porque eu tenho aqui o input rolar outra vez. Boa, o autocomplete dá nisto, ok? Ali não é input rodar, é input andar. Gravei
Vamos voltar aqui. Executar. Pronto, e agora já está a andar. Estão a ver que eu já ando para a frente e para trás. Não sei se vocês conseguem ver, porque não se consegue ver ali as perninhas do nosso personagem, mas ele não está a aplicar a gravidade. Portanto, se reparem, ele está a subir este plano, mas se eu andar para trás, ele continua a flutuar. Porquê? Porque nós temos que ser nós a fazer o código para aplicar a gravidade. Então vamos fazer isso agora a seguir. Vamos voltar aqui ao nosso script. Vamos aqui fazer a gravidade. Já agora, podemos também fazer aqui o correr. Deixem-me pensar qual é a melhor maneira de fazermos o correr. Podemos fazer o correr assim. Aqui fazemos um if e vamos ver se ele está a carregar na tecla de correr. Para sabermos se ele está a carregar na tecla de correr, nós tínhamos, por acaso não temos, mas acho que também não vamos precisar. Vamos diretamente ao sistema de input, vamos ao instance e vamos ver aqui o correr. Porque isto aqui é um bool, dá-nos verdadeiro ou falso. Se ele estiver a dar falso, fazemos o vector assim, ok? Como já estava. E agora ponho um else. E para fazer o correr eu vou fazer o mesmo código, mas vou multiplicar por exemplo, 1.5. Ok? Ou seja, o jogador quando estiver a correr vai ser 50% mais rápido do que se não estiver a correr. Pronto. Depois nós já testamos esta parte, vamos fazer aqui a parte da gravidade. Portanto, aqui a parte da gravidade e do saltar, eu costumo fazer os dois em conjunto, faço assim, faço um if e vou ver se ele está com os pés no chão. Portanto, este is grounded. E se ele estiver com os pés no chão e carregou na tecla de saltar, ou seja, vou aqui ao sistema de input, vou ao instance e vou ver se ele carregou no saltar. Então, se isto for verdadeiro, quer dizer que eu vou saltar, ou seja, aqui neste caso eu não vou aplicar a gravidade, vou aplicar a gravidade se ele não tiver ou com os pés no chão ou no saltar, ok? Então aqui vou aplicar gravidade. Aqui para fazer o salto, eu vou criar aqui, ou melhor, vou usar aquele campo que nós tínhamos aqui em cima, que era o velocidade, estão a ver ali em cima. Portanto, eu vou dizer que velocidade, eu só quero afetar o y, porque a partir eu só quero fazer um salto assim na vertical. Se vocês quiserem fazer um salto assim, então têm que afetar o y e o z, mas eu só vou mexer no y e vou aplicar aqui um código, pode parecer um bocadinho esquisito, mas basicamente é a raiz quadrada da velocidade do salto vezes a gravidade. Portanto, para nós sabermos a gravidade do mundo, que está a ser aplicada ao mundo, existe uma classe Physics, Gravity, e nós queremos o y. Ok? Eu já vos mostro onde é que isto está definido, também nas configurações do nosso projeto. Pronto. Então, se ele tiver com os pés no chão e carregou na tecla saltar, vamos aplicar esta velocidade no y, que é a velocidade do salto. Lembram-se que isto aqui era um valor negativo. E nós vamos aplicar a força da gravidade. Portanto, a força da gravidade é um valor que empurra-nos para baixo, ou multiplicamos por um valor negativo, vamos empurrá-lo para cima. Depois aqui, se ele não tiver nem carregou na tecla saltar, nem está com os pés no chão, nós temos que aplicar a gravidade. Para aplicarmos a gravidade, nós vamos outra vez aqui ao velocidade, desculpem lá, velocidade. Agora com o autocomplete devia, mas já não ajuda. Vou fazer mais igual a physics, ponto, gravity, e vou multiplicar pelo time delta time. Pronto, e agora vou aplicar salto ou gravidade. Portanto, porque eu ali calculei, mas não apliquei. Para aplicar, vou utilizar outra vez o controller, a função move, e vou fazer velocidade vezes o time delta time. Pronto, agora, só para atualizar, saber se o player tem os pés no chão ou não. Pés no chão, que é aquela nossa variável isGrounded. Nós vamos ao controller e ele também tem lá uma isGrounded. Ou seja, eu só faço isto às vezes porque me dá jeito de ver no inspector o estado em que ele está, porque às vezes estou a fazer o debug do meu código, ele não está a saltar e então eu quero saber porquê, então isto dá-me jeito de estar visível. Na prática, vocês para o vosso jogo funcionar não é preciso estar isto visível, nem sequer é preciso que isto exista. Pronto, eu acho que gravei, deixem-me só confirmar. Está gravado, voltei aqui ao Unity e vou então testar se ele já salta.
Portanto, este degrau ele deve conseguir subir. E agora, quando eu estiver aqui a subir este plano, quando eu voltar ele já desce, portanto não dá para ver muito bem, mas eu já vou ajustar a câmera. E também salta e cai, estão a ver? Se eu, por exemplo, virar para aquele lado, vai cair. Aqui o degrau ele consegue subir, porque é aquele degrau que é 30 cm, mas se eu for a correr até ali, estão a ver quando eu carrego na tecla Shift, que é a tecla para correr, ele anda mais rápido. E agora ele chega aqui e já não salta, porque este degrau não é um degrau, é uma parede, já é mais alta do que 30 cm. Pronto, e temos a nossa personagem a mover-se pelo mundo, a saltar e a cair quando tem que cair. Pronto, se vocês quiserem ajustar aqui a câmera, eu vou puxar aqui a câmera um bocadinho mais para baixo no Y. Aliás, eu vou fazer outra coisa, eu vou rodá-la para baixo. Portanto, em vez de mexer aqui, vou mexer aqui na rotação. Não é o Y, desculpem lá, é o X, portanto que é o vermelho. Vou rodá-la aqui para baixo, vou pôr, por exemplo, 10 graus. E vou... Aliás, nós até podíamos ter aqui a janelazinha da câmera. Pronto, assim já se consegue ver os pés dele, estão a ver ali. A janela da câmera vocês podem mostrá-la aqui, neste íconezinho. Aqui. Ok? Pronto, agora já se consegue ver melhor se ele está com os pés no chão ou não. Pronto, estão a ver, subiu o degrau, caiu. Ele dá a impressão que se calhar o character control não tem que ser um bocadinho ajustado, no meu caso, porque ele parece que está com os pés no ar. Mas depois nós podemos fazer isso quando tivermos as animações. Pronto, para este vídeo vamos ficar por aqui. O que é que nos falta? Ficou aqui a faltar fazer, como é óbvio, as animações, os sons, mas também esconder o cursor do rato. Portanto, se vocês repararem, o cursor do rato que anda aqui pelo ecrã não devia estar visível. E nós também depois vamos fazer um pequeno script para esconder o cursor do rato. Pronto, mas para hoje já fizemos muita coisa, vimos o novo sistema de input. Esqueci de vos mostrar onde é que está aquela questão da gravidade. Aqui nas settings do projeto há aqui Physics e é aqui que está definida a gravidade. Como vocês podem ver, X é 0, o Z é 0, mas o Y é menos 9,81. É o valor que está a ser aplicado à gravidade. Se vocês quiserem fazer um jogo que tem uma gravidade diferente, por exemplo, se estiverem a fazer um jogo para simular a Lua, podem vir aqui manipular estes valores e até podem pôr valores com que a personagem seja empurrada para o teto. Pronto, vimos a gravidade, vimos o sistema de input, que é um sistema relativamente mais complexo de pôr a funcionar. Fica-nos a faltar fazer então esconder o rato e depois a parte das animações, mas vamos ter um vídeo só para isso. Pronto, mas agora vocês quiserem podem também testar, criando aqui um cenário à vossa volta, pondo mais cubos, mais materiais, mais rampas. Podem fazer... Eu vou fazer aqui uma coisa muito simples, que é uma espécie de uma escada, por exemplo. Assim, vou duplicando aqui os cubos. Vou fazer aqui uma escada muito simples. Nada de espetacular. Para ver se o personagem consegue subir isto aqui. E depois podem pôr, por exemplo, aqui um cubo à frente para ver se ele consegue saltar para lá. E por aí fora. Portanto, já conseguem fazer aqui assim uma espécie de um protótipo de um nível para testar as ações do nosso player. Pronto, e para este vídeo ficamos então por aqui, que também já vai mais de 1 hora.